Oi, eu sou a Gabi e hoje eu vou falar um pouquinho sobre cloud ou nuvem. Então, o que é cloud computing, que a gente tanto ouve falar? Bem resumido, é a capacidade de acessar, através de diferentes plataformas, aplicações e dados. Por exemplo, uma coisa bem comum que acontece, digamos que eu estou num evento ou numa viagem e tiro muitas fotos e a capacidade de armazenamento do meu celular acaba. Antigamente, quando isso acontecia, eu tinha que comprar um hardware diferente para poder passar minhas fotos, por exemplo, um HD externo. Hoje em dia, eu já posso, tendo conexão à internet, comprar através do meu próprio aparelho espaço num servidor na nuvem, onde eu coloco as minhas fotos, continuo tendo acesso a elas, mas libero espaço na memória do meu celular. Para quem usa iPhone, poderia ser, por exemplo, o iCloud. A gente tem falado muito sobre cloud e nuvem ultimamente, e por isso a gente às vezes tem a impressão de que esse é um assunto super novo. Na verdade, já se estudam coisas nesse sentido de computação compartilhada desde 1960. Isso é super interessante, né? A gente pensar que é uma coisa que vem evoluindo há tanto tempo. Como eu não quero me estender muito nessa parte do assunto, eu vou deixar alguns links na descrição do vídeo para que vocês possam ler um pouco mais e entender um pouquinho do que era estudado naquela época. Falando um pouquinho sobre as primeiras implementações de servidores na nuvem, a gente sempre lembra da Amazon, que foi muito pioneira nesse campo. O primeiro servidor na nuvem da Amazon foi o EC2 e foi lançado em 2006. A história de como eles chegaram nessa ideia de lançar, esse servidor na nuvem é super interessante. Quando a gente fala da Amazon, a gente pensa muito, numa grande loja que vende desde sapato até livros, enfim, eletrônicos e tal. Mas na verdade tem uma história muito legal de como hoje em dia eles são grandes fornecedores desse serviço de servidores na nuvem. Então, como é que a Amazon passa, por exemplo, de uma grande vendedora de livros para uma vendedora de servidores, na nuvem? A Amazon tinha picos de acesso muito sazonais. Então, por exemplo, no Dia dos Pais, Black Friday ou Natal, eles tinham um volume de acesso ao site deles muito maior do que no resto do ano. Eu expliquei um pouquinho sobre servidores e picos de acesso no vídeo que eu fiz na semana passada. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem ainda não viu, que ele explica um pouquinho melhor como é que um servidor funciona. Lá eu expliquei que quando eu tenho um pico de acesso, muitos acessos num site, eu preciso de mais capacidade de servidor. E se eu não tenho isso, o meu site sai do ar. Isso significa que mesmo a Amazon tendo uma média de acessos muito parecida ao longo do ano, o fato dela ter esses dias que são picos de acesso e de vendas faz com que ela precise de mais servidores. Com isso, eles precisaram investir muito em infraestrutura e comprar inúmeros servidores e criar data centers. Como toda essa capacidade de servidores ficava ociosa durante boa parte do ano, eles começaram a pensar em por que não locar esses servidores para outras pessoas. No início, se pensava muito mais em locar para empresas, mas hoje em dia a gente já vê que consumidores finais também já conseguem fazer esse mesmo trâmite, como eu expliquei lá no início quando falei um pouquinho das fotos do celular. Então, fazendo uma analogia bem simples para explicar o que significa essa locação desse tempo ocioso. Digamos que toda segunda-feira eu precise viajar para outra cidade a trabalho. Com isso, eu acabo comprando um carro para facilitar um pouco esse deslocamento. Eu só vou usar esse carro nas segundas-feiras. No resto da semana, ele vai ficar ocioso, parado na minha garagem. Digamos que eu consigo disponibilizar o meu carro para locação para outras pessoas que precisam do carro em outros dias que não a segunda-feira, e elas vão me pagar uma taxa para isso. Consequentemente, o acesso a um carro fica muito mais barato, tanto para mim quanto para essas outras pessoas. E é mais ou menos assim que funciona a dinâmica dos servidores, ou pelo menos que funcionava lá no início. A Amazon alugava esses servidores que estavam ociosos. Hoje em dia é um negócio a mais, então eles têm obviamente muito mais servidores do que só esses que ficam ociosos. Além da Amazon, várias outras empresas já oferecem esse serviço hoje em dia, como por exemplo o Google, a Apple, Microsoft, enfim, não é mais uma coisa só da Amazon, apesar dela ter sido pioneira nisso. Com essa oferta maior de servidores na nuvem por parte de várias empresas, o custo de eu ter algo no ar fica muito mais baixo e eu consigo ter muito mais estabilidade no conteúdo que eu tô querendo oferecer. Isso me dá mais confiança de que, se necessário, eu vou conseguir aumentar minha capacidade para responder requisições. Para dar um exemplo aqui, eu quero falar um pouquinho sobre a Netflix, que eu falei no final do último vídeo.
Alguns anos atrás, seria muito difícil a gente imaginar que uma empresa ia conseguir disponibilizar vídeos, que é um conteúdo super exigente, para um número tão alto de usuários. Se não existissem esses servidores na nuvem, eles iam precisar ter data centers enormes com muitos servidores ao redor do mundo inteiro, o que implica num custo enorme, porque não é uma coisa barata, definitivamente. Então a gente consegue facilmente ver vários dos benefícios que essa computação na nuvem ou essa possibilidade de acessar servidores na nuvem nos trazem. Mas é claro que isso também traz várias perguntas, como por exemplo, quão seguro é isso? Quem pode ter acesso aos conteúdos que eu estou guardando lá? Pode sumir tudo? Pode ser usado para outros fins? Essas são perguntas que vêm na cabeça de um monte de gente. E aí eu vou falar mais sobre isso num próximo vídeo. Tchau, tchau!